A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui unidos para mais uma formação do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, com o tema Concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Por providência, não vou falar coincidência, por providência, nós vamos falar esse tema hoje. Está sendo gravada esta formação hoje, dia 8 de dezembro de 2020, o dia da Imaculada Conceição. E vai falar sobre esse título de Maria nesta formação. Vejo que é providência, não foi nada programado. Vou chegar nesse dia para falar sobre isso aqui. Não, na sequência que nós estamos fazendo, hoje caiu esse tema, aonde vai falar aqui sobre a Imaculada Conceição. É um presente de Deus e de Nossa Senhora para nós. Amém? Então vamos rezar um pouquinho, mais do que nunca hoje, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é a Imaculada Conceição. Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, venha interceder por nós, para que possamos beber desta formação, através da Tua santa e poderosa intercessão, possamos ser formados e nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres conforme o coração de Deus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Nós vamos partir aqui nesta formação a partir do parágrafo 484. Nós vamos até o parágrafo, guarde aí, 511. 484 até o 511. Eu vou fazer aqui, porque para não ficar uma formação extensa, mas bem clara, objetiva e direta, eu vou fazer um resumo então de todos esses parágrafos, não respeitando a sequência aqui, mas fazendo aqui um resumo de tudo isso que ele fala. Guarde isso, o tema desta formação é concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Vamos lá. Concebido pelo poder do Espírito Santo. Podemos dizer então que a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isso é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isso, se eu não conheço homem algum, é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. Gente, a encarnação do Verbo se dá pelo poder do Espírito Santo. Se começa então a viver a plenitude dos tempos. A promessa que Deus fez no Antigo Testamento agora é cumprida aqui. Se cumpre as promessas. Maria é convidada a conceber aquele em que habitará corporalmente a plenitude da divindade. E Maria pergunta, como que se vai dar isso? E o anjo Gabriel vai responder a ela, é pelo poder do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que a encarnação do Verbo é realizada pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Vamos lá. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo. Isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Olha só o que o Catecismo está dizendo aqui para nós. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana. Desde o início da sua existência humana, da sua concepção, Jesus é o ungido do Pai.
Jesus é concebido pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. É o que o catecismo nos garante para nós. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Entenda, nós vamos aqui, eu quero chegar na parte que fala na encarnação do Filho de Deus. Deus não tirou a liberdade de escolha de Maria. Sim, Deus a predestinou. Deus a predestinou, ela foi escolhida. Maria é escolhida desde toda a eternidade. Uma jovem judia, estou tentando achar aqui o parágrafo, para poder até ler aqui para você, mas eu já preparei esta formação, isso também está aqui no meu coração. Maria é escolhida desde toda a eternidade, mas isso não tira dela o direito de escolha. Isso não tira de Maria o direito de escolha. Ela dá o seu sim de uma maneira livre. E Deus quis assim, desta maneira, como eu acabei de ler aqui para você. Quis o Pai que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Eva contribuiu para que o pecado entrasse no mundo e, consequentemente, a morte. O Pai das misericórdias quis que, assim como uma mulher contribuiu para que a morte entrasse no mundo, o Pai quis também que, através que uma mulher também contribuísse para que a vida entrasse no mundo. Contribuísse para a vida, esta vida em abundância que Cristo veio trazer. E como que Maria contribui para isso então? Dando o seu sim, livremente. O seu sim foi livre. Entende, meu irmão? E sendo assim, Maria então vai contribuir nesse processo de salvação. Maria contribui com o seu sim. O Pai das misericórdias quis essa contribuição de uma mulher que foi predestinada desde toda a eternidade para ser a mãe do seu filho, a mãe de Deus, uma virgem judia. Ela foi predestinada, mas que haveria que dizer sim ou não. Ela teve o direito de escolha. Amém, gente? Vamos lá. E agora eu entro aqui no título da Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da sua anunciação, o anjo Gabriel saúda como a cheia de graça. E, efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada da graça por Deus, foi redimida desde sua concepção. E isso é isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição proclamado em 1854 pelo Papa Pio XII. Eu vou ler isso aqui, depois eu vou explicar. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado. Em vista dos méritos de Cristo, foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. Maria é concebida
sem a mancha do pecado original. Por quê? Porque o Filho de Deus não poderia nascer no meio do pecado. Todo ser humano nasce com a mancha do pecado original. Pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Maria foi preservada em vista dos méritos de Cristo alcançado na cruz. Na cruz, Jesus alcança esses méritos que todo batizado também vai alcançar esses méritos em Cristo. Vai ter esses méritos de Cristo. No batismo é apagado a mancha do pecado original. Maria é privilegiada. Isso é concedida para ela desde sua concepção. Maria é concebida sem o pecado da mancha original. Da mancha do pecado original. Ela é concebida, ela é toda cheia de graça, mas isto em vista do mérito de Jesus Cristo. Amém? Aquilo que Jesus alcançou, para você entender, é pela fé que nós enxergamos isso. Aquilo que Jesus alcançou, conquistou na cruz, foi antecipado para Maria. Os méritos que Jesus conquistou na cruz foram antecipados para Maria, para que ela fosse concebida sem a mancha do pecado original. Por quê? Porque o Filho de Deus não poderia nascer no meio do pecado. Amém, gente? Por isso a igreja vai entender ao longo dos séculos, como foi dito aqui, que ela é a Imaculada Conceição. Isso é proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. É um dogma de fé. E dogma já não há mais dúvida. A igreja bate o martelo dizendo, ela é sim a Imaculada Conceição. E hoje, o dia que está sendo gravado esta formação, é o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Maria, ao longo de toda a sua vida, ela permaneceu pura. Por isso que Maria também é modelo por excelência de santidade. É lógico que o modelo por excelência, o modelo primordial é o próprio Filho de Deus. Mas ninguém como Maria seguiu Jesus de uma maneira tão sublime. Por isso ela é modelo de santidade. Maria é a virgem e sempre virgem. Maria viveu os sonhos de Deus, mesmo sendo prometida a José em casamento, ela escolheu, ela decidiu permanecer virgem e José aceitou esta missão junto com ela. Meu irmão e minha irmã, Jesus não teve outros irmãos de sangue. Jesus é o filho único de Maria. É lógico que em Jesus nós temos também Maria como mãe, a nossa mãe espiritual. E assim como ela educou Jesus, criou Jesus, ela também pode nos educar, ela também pode nos ensinar, ela também pode nos segurar na mão para que possamos dar os passos, os primeiros passos na fé. Ela nos educa, ela nos ensina, ela nos leva a sermos fiéis a Deus como ela foi. Mas Jesus não teve irmãos de sangue. Aqui o catecismo da Igreja Católica vai dizer, ela é sempre virgem, não há dúvida na virgindade de Maria. Quero dizer rapidamente aqui, nem no nascimento de Jesus essa virgindade foi quebrada. Ela permaneceu virgem até mesmo durante o parto.
Ah, mas como? Pela fé. Porque Deus é o Deus do impossível. E Maria, quando diz sim a Ele, ela acredita no impossível. Ela não perdeu a sua virgindade, nem quando Jesus nasceu. Ela não perdeu. É um mistério da fé. Em Jesus é o filho único de Maria, como eu estava dizendo, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Entende? A maternidade espiritual se estende a todos os homens, a todos os homens. É lógico, meu irmão, que existiu muitas zombarias, dizendo como pode conceber sem a intervenção de um homem, como pode ser virgem? Mas nós cremos no Evangelho, nós cremos na doutrina, na sã doutrina da Igreja Católica. Ela é sempre virgem, ela é a nossa mãe em Cristo, ela também é a nossa mãe. Jesus não teve outros irmãos, e quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, Tiago, João, também existiu outra Maria que não é essa Maria, a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus. Parentes próximos também eram chamados de irmãos. Não existia como existe hoje essa palavra primo, que se dá, a uns parentes próximos que temos. O nome era um só, irmãos. Ela não teve outros filhos, de uma maneira carnal dizendo. Ela é mãe espiritual, é a nossa mãe espiritual. Entende? Quando se diz irmãos de Jesus, está dizendo de parentes próximos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que você guarde bem isso. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Algo bem profundo aqui, que vai dizer aqui sobre Maria, assim como aqui. Eu quero que nesta formação, onde está dizendo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, olha o que diz Santo Irineu. Algo bem profundo. Santo Irineu diz assim: obedecendo, pela obediência, se fez causa de salvação tanto para si, como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de a mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. O nó da desobediência de Eva, foi desfeito pela obediência de Maria. Por isso, nós podemos dizer que um dos títulos de Nossa Senhora é desatadora dos nós, pela obediência. Gente, o que um nó faz? Um nó, ele meio que amarra. Nós podemos dizer então que a desobediência nos amarra, nos trava, nos prende, nos aprisiona, nos coloca em nós algemas. E pela obediência, Maria desfaz o nó, desamarra.
Então, pela obediência, todo nó é desfeito. Gente, o que eu quero dizer com isso, através desta formação, seguindo os passos de Maria, a nossa mãe, quando somos desobedientes a Deus, a nossa vida vive amarrada, travada, paralisada, nada vai para frente. E quando nós somos obedientes a Deus, verdadeiramente somos livres. Já não estamos mais amarrados, prendidos a nada e a nem ninguém. Nós não podemos viver numa desobediência. E não tem como dizer eu obedeço a Deus, mas não sou obediente à igreja, não sou obediente à igreja. Meu querido, Cristo é a cabeça, a igreja, o corpo, não tem como separar, é indivisível, é inseparável. A desobediência nos leva a sermos escravos, amarrados, travados. Por quê, meu irmão? Que a vida de muitas pessoas não vai para frente, está estacionado, parece que nada dá certo, porque estão presos numa desobediência. E o que nós podemos dizer? O que é desobedecer o pecado, desobedecer a Deus? O pecado tem como princípio a desobediência a Deus. É por isso, meu irmão, que em Maria, sendo conduzidos pela Mãe de Deus, seguindo os seus passos, nós vamos nos livrando do pecado, porque ela viveu sempre pura, sempre segundo os desígnios de Deus. Então, meu irmão, como filhos de Maria, eu não posso viver no pecado, não posso ser desobediente a Deus, a igreja. Eu não posso ser desobediente. Pare e pensa um pouquinho. Você que sente que a sua vida está amarrada, travada, estacionada, parada, será que você está vivendo na obediência a Deus? Tem algum pecado aí? O pecado nos priva de viver os sonhos e os projetos de Deus. Maria viveu os sonhos e os projetos de Deus porque Maria viveu sempre pura. Maria viveu longe do pecado. Que Maria hoje, a Imaculada Conceição, nos ajude e desfaça todos os nós que nos amarra. Que ela nos ensine e nos ajude a sermos obedientes aos nossos superiores que nos levam a Deus. Não tem como dizer assim, eu não vou obedecer à igreja e dizer, a igreja está errada. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Quem obedece não erra. Não erra. Seja obediente, que os nós são desfeitos. Todas as amarras são desamarradas. Amém? É o que está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica. E assim, nós queremos encerrar esta formação de hoje. Queremos viver verdadeiramente como filhos de Maria. Viver como filho de Maria é ser obediente a Deus, confiante em Deus, porque pela descrença de Eva, que não confiou em Deus, e Maria confia em Deus, como filho de Maria eu quero crer em Deus cegamente, me entregar totalmente a Ele, viver os seus sonhos, os seus projetos. Como filhos de Maria, eu quero ser obediente. A obediência muitas vezes dói, custa caro, mas vale a pena, porque aonde tem obediência, tem liberdade, e aonde tem desobediência, tem escravidão. Escolha, meu irmão, você quer ser filho da desobediência ou filho da obediência? Assumamos neste dia que Maria é a nossa mãe espiritual, a mãe da obediência. Então, como ela, sejamos obedientes a Deus. O nó que foi feito por Eva, pela desobediência de Eva, foi desfeito pela obediência de Maria. Que nesta formação
Nossa Senhora possa desfazer todos os nós que estavam feitos na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Estivemos unidos, vamos permanecer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima formação, se Deus quiser.